Aleluia. Vamos iniciar mais uma live, mais um culto do Ministério Rema. Quero dar um tempinho aí para você reunir sua família, chamar as pessoas para assistir com você. Se for possível, jogue aí na sua TV. Se não for possível, reúna aí com o celular. Que a gente tire esse momento, esse tempo, para que a gente possa não somente ouvir, não somente aprender, mas também ter esse momento de relacionamento mais próximo, mais dedicado ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas estão em casa esses dias, mas mesmo em casa eu sei que nós temos muitas atividades durante o nosso dia, e que esse momento seja um momento seu especial com o Senhor, que você separe tudo, pare tudo que você está fazendo, para que você possa ser ministrado pela palavra. Amém? E antes que a gente entre na palavra, eu gostaria que você orasse junto comigo, para que a gente pudesse começar. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem vivido esses dias, eu não sei o que tem se passado na sua cabeça, mas eu gostaria que nessa hora você pudesse conversar com Deus sobre isso, que você pudesse expressar para o Senhor os seus sentimentos, e que esse seja o início de um novo tempo para a sua vida, de novos pensamentos, que o Senhor Jesus ele possa ministrar ao teu coração a cura, a paz, o renovo. Amém? Então, ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de estar ouvindo a Tua palavra, de sermos ministrados, Deus, por Ti. Queremos, Senhor Jesus, te louvar, Pai, porque o Senhor tem nos guardado de todo mal, tem nos protegido, Senhor Jesus, de tudo aquilo, meu Deus, que tem acontecido no mundo. Te louvamos, Senhor Jesus, porque apesar das dificuldades, apesar, Senhor Jesus, dos problemas que temos enfrentado, temos tido vitória, ó Deus, em todos eles. Eu te louvo, Deus, por isso. Te louvo, Senhor Jesus, pela minha vida, pela vida dos meus familiares, Deus, pela vida dos meus irmãos, a igreja. Te louvo pela vida das pessoas, ó Deus, que estão ouvindo, Deus, essa ministração, que tem acompanhado, Senhor Jesus, todas as lives do Ministério Rema. Pai, eu oro para que o Teu poder, Senhor, venha alcançar a vida dessas pessoas. Oro, Senhor Jesus, para que a Tua graça, Senhor Deus, venha ser sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha trazer o consolo, venha trazer, Senhor Jesus, um renovo, venha trazer a esperança, Deus, como diz na Tua palavra, que nós possamos, Senhor Jesus, nos lembrar de quem o Senhor é, que nós possamos, Senhor Jesus, nos lembrar, Deus, da mensagem que o Senhor trouxe, Deus, a nós. Não deixe que o nosso coração, Deus, venha a ser abatido. Não deixe, Senhor Jesus, que a nossa mente, Deus, venha a ser roubada. Não deixe, Senhor Jesus, que nós venhamos estar, Deus, mergulhados em notícias ruins, em, Senhor Jesus, desespero. Nós não queremos isso, Senhor. Queremos lembrar daquilo que nos traz esperança. Queremos lembrar que o Senhor é o nosso Deus. Queremos lembrar, Senhor Jesus, que em Ti nós temos a vitória sobre todas as coisas. Queremos, Senhor Jesus, lembrar que o Senhor não nos deixa e não nos abandona em nenhum momento da nossa vida. Eu oro para que os corações, ó Deus, que estão sendo ministrados nessa hora, possam receber da parte do Senhor um consolo, possa receber da parte do Senhor, Deus, a esperança que somente o Senhor pode nos dar. Oro, Senhor Jesus, para que a palavra que será ministrada, Deus, aqui, venha falar o coração de cada um, que nós possamos, ó Deus, terminar esse momento de live, de culto, com a nossa fé, Senhor Jesus, firmada, consolidada, com novos pensamentos, meu Deus, com uma nova direção vinda do Teu Espírito Santo. Se você que está me ouvindo nessa hora se sente meio perdido, se sente meio sem saber o que fazer, eu oro para que o Espírito Santo do Senhor venha te dar a direção nessa hora. Eu oro para que você possa ouvir a voz do Espírito falando com você, te direcionando, te dizendo o que você deve fazer, te dizendo aonde você deve ir. Que o Espírito Santo do Senhor venha te guiar pelos lugares que você deve ir.
venha te mostrar aquilo que você precisa fazer, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos mais uma vez, Deus, que essa palavra possa estar no nosso coração, que nós sejamos transformados e impactados, ó Deus, por Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. O tema da mensagem de hoje é sempre fiéis. Está lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 21 ao 23, se você puder abrir sua Bíblia. Ou então fica a sugestão para que você leia depois. Tá? Eu escolhi o mesmo título que está na minha Bíblia. E o tema é sempre fiéis. Diz assim, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23, diz assim: Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi esse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Amém? Eu lembro que semana passada eu falei justamente sobre isso, sobre que nós não devemos voltar à nossa vida antiga, não devemos voltar às práticas que nós tínhamos quando não conhecíamos a Deus, e esse é um tema semelhante. É um texto, na verdade, semelhante. Também é muito parecido com o que o nosso apóstolo tem ministrado esses dias. Como eu falei, semana passada eu falei sobre voltar às práticas antigas. E durante 2 domingos o nosso apóstolo falou sobre como lidar com os nossos erros. Não é verdade? Então eu acredito que há algo especial que Deus queira falar conosco dentro desse tema. Pelo que eu pude perceber, o Senhor tem nos alertado a não desistir. A não desistir de nós mesmos, a não desistir dEle, a não desistir daquilo que nós acreditamos. Isso pode ser em diversas áreas da sua vida. Pode ser em relação à sua fé, ou pode ser em relação a alguma coisa, algum projeto. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas eu acredito que existe algo especial durante esse tempo. Talvez se encerre hoje, não sei. Mas ainda estamos sendo direcionados a isso. Como ele diz, continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam. Acontece que às vezes por um erro, por uma falha, nós queremos desistir de tudo. Nosso apóstolo tem falado sobre isso esses dias. Muitas vezes quando nós cometemos algum erro, quando alguma coisa dá errado, quando nós mesmos temos uma atitude errada, nós queremos desistir, nós queremos abandonar, deixar de fazer, deixar de continuar, deixar de seguir o nosso caminho. Queremos desistir da nossa vida com Deus. Queremos desistir de um negócio, de uma reforma na nossa casa. Eu não sei quais são os projetos que você iniciou e não deu certo. Eu não sei quais foram os planos que você fez e não deu certo. E muitas vezes a nossa atitude como seres humanos, falhos que somos, é de deixar para lá. Tentamos e não deu certo e a gente acaba esquecendo. Nós precisamos saber o que realmente é para ser e que ainda não deu certo, e o que realmente não é para a gente fazer. Não estou encorajando você a persistir num erro. É por isso que eu digo que a gente precisa ter intimidade com Deus para poder reconhecer a voz de Deus. Amém? Então, de alguma forma você iniciou uma reforma, ou você planejou uma reforma, e isso não está dando certo. Você separa um dinheiro e acontece alguma coisa. Você separa material e aí alguma coisa lá na frente faz com que não dê certo. E aí você começa a pensar, será que não é
para mim isso? Será que não é para mim ter uma boa casa? Será que eu não nasci para viver num lugar melhor? Será? E aí começam aqueles questionamentos e a gente começa a se acostumar com aquele lugar, com aquele ambiente, e isso aí é onde mora o perigo. Talvez você inicia um negócio e aquele negócio está te dando mais prejuízo do que lucro, e aí a sua intenção, a sua vontade é de parar, é de desistir, é de deixar para lá. Ah, não sei fazer isso, talvez não seja para mim. E a gente não pode desistir nos primeiros erros, a gente não pode desistir na primeira dificuldade. Você vai entender mais na frente, por que o título é sempre Fiéis. Eu tenho uma criança em casa e quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei muito dela. Minha filha, quando ela faz um desenho, quando ela quer fazer um desenho e o desenho não fica como ela quer, aí ela chega pra gente: olha o desenho que eu fiz, não tá bom não gostei, tá feio, eu não sei desenhar, nunca mais eu vou desenhar, nunca mais eu vou fazer isso, não sei fazer isso. Ou quando a gente está fazendo alguma brincadeira com ela, de acertar alguma coisa e ela não consegue acertar, ela fica com raiva: eu não vou mais brincar, eu nunca vou acertar, eu não sei. E ela é uma criança. E eu percebi que muitas vezes a gente se apresenta dessa forma. Nós nos comportamos, na verdade, dessa forma, como crianças. Né? Com aquele drama todo, ela faz, né? Aquele drama: nunca mais eu vou fazer. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, nos comportamos como uma criança, dizendo para Deus que a gente nunca mais vai fazer, que a gente não sabe, que a gente não é bom para aquilo, eu vou desistir. Eu não sei quais foram os projetos que você fez na sua vida que não deu certo, talvez um casamento errado, talvez uma escolha errada. E aí você pensa: ah, não é para mim, nunca mais eu vou casar, nunca mais eu vou ter ninguém vai me amar. Ou como eu dei outros exemplos atrás. E a gente se apresenta para Deus dessa forma, como crianças, querendo desistir de tudo, fazendo birra. E eu não estou falando, na verdade estou falando aqui de maturidade, né? E maturidade não tem a ver com o tempo de igreja. Não importa quantos anos você frequente um lugar, quantos anos você tenha de vida com Deus. Maturidade não é quanto tempo você tem na presença de Deus. É de relacionamento. É de ser ministrado por Deus. É de ser conduzido pelo Espírito Santo. É de aprender. Amém? E aí nós, como os pais dela, a gente encoraja ela, incentiva ela a não desistir. Minha filha, você não pode desistir na primeira tentativa. Você não pode desistir agora. Você precisa tentar até você conseguir. E a gente tem, né, colocado isso, tem falado sobre isso com ela quando tem esses momentos. E é engraçado que quando ela mesmo percebe que a gente não se importou muito, né, com a birra, ela vai lá e fala: não, eu vou tentar de novo. Porque eu acredito que já ficou ali no subconsciente dela. Ela faz aquele coisa, mas depois ela vai lá e diz: não, eu vou fazer, eu vou tentar. Eu lembro de uma brincadeira que foi feita lá em casa com o pai dela e ela ficou muito tempo tentando acertar a bolinha lá no lugar. E ela birrava e e deitava na cama e depois voltava até que ela conseguiu. E quando ela conseguiu foi aquela alegria, imagine, né? Os pais. Foi aquela alegria, gritaria, e ela gritou e pulou. E é exatamente isso que a gente precisa fazer, saber que Deus ele está ali perto, incentivando, encorajando, dizendo: meu filho, esse aqui é o teu destino, você é capaz de fazer isso, é isso aqui que eu tenho para ti. Muitas vezes os erros, eles nos ensinam muitas coisas. Quem aqui nunca errou sem saber? Nunca fez algo sem querer e era uma coisa errada, ou então era não sei, e aí você de repente aprendeu: não posso ir por aqui, não posso fazer isso aqui. Quem aqui está estudando, está fazendo algum curso, e aí no momento da prova, né, você faz a coisa lá achando que é de um jeito, e quando chega a prova está errado. É um baque, é horrível você fazer a prova achando que está tudo certo, né, e está tudo errado.
E aí você começa a conhecer, a descobrir o método que o professor avalia, a forma como ele gosta que seja apresentado certa coisa. Então você vai descobrindo com os erros, descobrindo com aquelas críticas. Não é verdade? Não é assim? É assim. Não tem ninguém aqui para responder, mas eu sei que é assim. Então a gente não pode desistir, porque Deus está ali como o Pai, que sempre encoraja, que sempre incentiva, que sempre vai lá e fala, não desiste. É isso aqui que eu tenho para ti. Eu estou aqui contigo, faz dessa forma. Amém? Nós precisamos se comportar diante de Deus dessa forma. Não com uma atitude de desistência, mas com uma atitude de coragem, de insistência, de persistir. Eu sempre falo que a vida com Deus, ela é nunca desistir. É sempre você continuar, sempre você persistir. Amém? Porque se a gente for desistir na primeira dificuldade, ou quando vem alguma dificuldade, a gente não vai conseguir chegar no final. Nós não sabemos o tempo que Deus determinou para a gente. Nós não sabemos quando vai ser o fim da nossa caminhada com Deus. Mas eu sei que até lá nós precisamos continuar, precisamos ser constantes. Nós precisamos seguir. Talvez você seja uma pessoa que já passou por diversas dificuldades. Você pode estar dizendo aí, eu tenho tantos anos de igreja, eu já vivi isso, já vivi aquilo, já vivi tal coisa, nunca vai acabar esse tempo para mim de dificuldade? Eu acho não, como eu falei, nós devemos ser constantes. A nossa caminhada com Cristo não quer dizer que vai ser tudo bem, não quer dizer que eu não vou passar por dificuldades. Não quer dizer que eu não vá receber críticas. Não quer dizer que eu não vá receber um conselho mais pesado, mais duro de ouvir. Enquanto nós formos pessoas que não suporta crítica, que não suporta uma correção mais dura, nós vamos ser sempre essas crianças, né? Nós precisamos saber receber a crítica quando vem da pessoa certa, quando você sabe que é alguém que te direciona, que é alguém que te liberta. Não importa a forma como vem. Talvez seja algo totalmente oposto do que você esperava ouvir. Eu já cheguei na casa dos meus apóstolos esperando ser, né? Porque primeiro que eu cheguei decidida a abrir meu coração e a falar tudo que eu estava vivendo, como eu estava passando. Era um momento de muita dificuldade para mim. Era algo pessoal que eu não queria esconder, não tinha por que esconder, porque eu queria ser livre. E eu esperava, vou falar isso aqui para eles e eles vão me tirar de tudo, vão me afastar de tudo e vão brigar comigo, mas eu queria ouvir aquilo, alguma coisa para mudar a minha direção. E eu cheguei lá, falei tudo e eu ouvi coisas totalmente diferentes. Minha filha, você não é assim, eu não vejo você assim, isso não faz parte da sua vida. Eu recebi palavras de amor e foi totalmente ao contrário do que eu esperava receber. E aquilo ali me curou muito e me ajudou muito. Assim como teve vezes que eu cheguei chorando, para a apóstola, isso e aquilo, esperando receber um apoio, esperando receber um consolo, e só, olha, você é assim, você não pode fazer isso, fazer aquilo, e eu saí chorando de raiva, não era mais nem da dor, e aí fui para casa com raiva, e fui pensar, se realmente eu preciso me consertar nisso aqui mesmo. Então é assim, a gente precisa saber receber o conserto, receber uma crítica, receber um conselho, ainda que não seja como a gente espera. Para que a gente seja fortes, para que a gente não seja como criancinhas, para que a gente se comporte diante de Deus como pessoas maduras. Não maduros na minha idade, não maduro na minha mente, mas maduros na minha vida com Cristo, na minha caminhada com o Senhor.
Sabe, desde quando eu entendi, e eu aprendi isso aqui na igreja, que Deus ele não era emocional, não era um Deus que se comovia com lágrimas. Não é que Deus não se importe, entenda. Mas Deus é uma pessoa séria, uma pessoa centrada, né? Ele não se comove com o nosso choro. Porque muitas vezes o nosso choro não é... Nosso choro é mais para dizer, olha o quanto eu estou sofrendo, olha o quanto eu estou passando por essa dificuldade, olha o quanto está sendo difícil para mim. É mais uma posição de vítima, é nesse sentido que eu estou falando. Porque Deus ele não nos vê como vítima. E foi isso que eu entendi. Quando eu falo Deus não se comove com o nosso choro, é com a nossa posição de vítima, tá? Porque Deus ele não nos vê como pessoas fracassadas, como vítima. Ele não nos vê dessa forma. Até porque Ele é conosco. E a Bíblia fala, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então é dessa forma. Não é que você não vai ter o seu momento de chorar. Não é que você não vai ter o seu momento de desabafar. É diferente. Eu estou falando em se colocar sempre em uma posição de perseguido, de coitado, de vítima. Isso não cola com Deus. Entende? Falar para a minha multidão aqui. Vocês estão... não tem ninguém aqui, estamos em grupo de 3, afastados, poucas pessoas. Só para garantir a live, amém? Então, Deus ele sempre nos encoraja a não desistir, porque Ele sabe a força que Ele colocou em nós. Muitas vezes nós nos comportamos como crianças porque pecamos, aí queremos largar a Jesus, porque nós erramos numa escolha, queremos desistir de tudo, mas Ele nos chama para nos firmar em uma rocha que é Ele mesmo. Ele é a nossa rocha. E nós devemos a Bíblia fala que nós devemos edificar a nossa casa na rocha. A rocha é Jesus. Nós precisamos nos edificar nele. Ele precisa ser a nossa base, Ele precisa ser o nosso centro, Ele precisa ser o nosso fundamento. Porque uma vez edificados nessa rocha que é Jesus, nada poderá nos abalar. Podemos até ser atingidos por algumas situações, mas não destruídos. Amém? E é dessa forma que nós precisamos nos enxergar. É dessa forma que nós precisamos ver o nosso Deus. Como aquele que está no controle da situação. Não importa a situação. Você pode estar me vendo e dizendo, você não conhece a minha vida, você não sabe o que é que eu estou passando, você não sabe como está um caos. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem o controle da situação. Muitas vezes não acontece como você espera, porque talvez Deus ele queira trabalhar de uma outra forma e você só está conseguindo enxergar a forma que você quer que Deus trabalhe. Lembra que eu falei semana passada que muitas vezes a nossa oração é uma lista de desejos, é um pedido, é uma direção de como Deus tem que fazer, e não é assim que se ora. Nós oramos para buscar a direção de Deus e não para falar para Deus como Ele deve agir. Então, às vezes a gente acha que as coisas estão tudo dando errado, porque nós temos uma visão de como nós queremos que aconteça. Mas Deus, Ele tem a visão dEle de como irá acontecer. Então, se eu olhar só para aquilo que eu quero, tudo que acontecer diferente vai estar errado. Não é assim? Se eu olhar somente da forma que eu espero que seja, tudo que acontecer da forma que eu espero para mim vai estar errado, não vai estar conforme. E aí eu começo a dizer que Deus não me ouve, começo a dizer que Deus não me escuta, começo a dizer que Deus não está comigo, mas na verdade Deus ele não está agindo como você queria que fosse. Ele está agindo da forma que Ele tem que agir. Amém? A nossa força vem dEle. E nós precisamos aceitar a nossa nova vida em Cristo. E mais uma vez eu vou falar sobre isso.
sobre ser nova criatura, sobre estarmos firmados no Senhor. Nós precisamos aceitar essa nova vida que Ele nos deu. Como eu falei semana passada, nós não podemos viver uma novidade com coisas velhas. Nós não podemos caminhar em uma vida nova com hábitos antigos. E enquanto nós não aceitarmos isso, vai ser muito difícil a nossa caminhada com Cristo. Amém? O Espírito Santo pode nos edificar, fortificar, fortalecer e capacitar a fazer coisas que nunca poderíamos fazer com o nosso poder humano. Como eu falei, a nossa força vem dele. Então, Ele pode nos dar a capacidade, a força, o que nós precisamos para fazer coisas que nós nunca imaginamos que poderíamos fazer. Porque tudo que nós fazemos vem dEle e é por Ele. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, é por Ele, vem dEle. Amém? Quando a Bíblia fala que tudo nós devemos dar glória ao Senhor, é porque tudo vem dEle. E tudo em nós deve glorificar o Senhor. A nossa vida deve ser um louvor ao Senhor. O que nós fazemos deve levar a glória ao Senhor. Sabe, a vida que nós vivemos na sua casa, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, a sua vida precisa ser um testemunho do poder de Deus. Eu não estou falando de perfeição. Às vezes, quando a gente fala sobre isso, nós precisamos testificar ao Senhor, dar testemunho, não é perfeição. Eu sei que as pessoas que olham para a gente, é isso que elas esperam. Esperam pessoas perfeitas. Ah, tu é cristão? Então tem que ser perfeito. Não é. Deus não espera a perfeição da gente. Não tem como a gente ser perfeito, mas tem como a gente dar um bom testemunho. Tem como a gente testificar o grande poder, o que Deus fez na nossa vida de uma maneira natural. Infelizmente eu gosto de pregar falando de coisas reais e infelizmente é mais sobre minha vida, minha família, né? Não gostaria que fosse assim, mas enfim. Se você conhecer meu marido, ele é uma pessoa extremamente extrovertida, engraçada. Uma pessoa que brinca, fala com todo mundo. Totalmente oposto daquele crente chato que as pessoas estão acostumadas a ver e que esperam que seja. Porque por mais que as pessoas critiquem, é daquele jeito ali que elas querem que a pessoa seja. Aí vem uma pessoa, né, diferente, brinca com todo mundo, fala com todo mundo, usa bermuda, meu Deus. O irmão usa um boné, meu Deus do céu. Ah, irmã, está com a unha pintada ali. E não é assim, a gente não vai ser perfeito. Né? Deus não espera a perfeição da gente. Mas santidade. Espera sim que a gente seja testemunho. É como eu falei na semana passada. Às vezes as pessoas ligam para você, fulano, ora aqui pelo ciclano, porque tá difícil a situação dele. É porque a pessoa vê em você uma ligação a Jesus. Ou então, fulano, ora aqui por mim, porque eu estou passando por isso, isso e isso, estou doente, estou passando mal. Ou então estou indo resolver um problema, ora para que tudo dê certo. É porque ela vê em você uma ligação a Deus. É desse sentido que eu estou falando. Que nós precisamos ser, que nós precisamos testemunhar do Senhor. Ser essa referência, ser essa ponte. Eu fico muito sem graça, mas eu me sinto muito honrada quando alguém busca um conselho e depois a pessoa manda obrigado porque esse conselho me ajudou, porque eu fiz o que a senhora falou e deu certo. Eu me sinto muito honrada, sabe, porque eu vejo resposta das minhas orações. Quando eu estava aqui pedindo de Deus por uma mudança na minha vida,
Eu orava que eu queria ser ponte, que eu queria ser um canal, que eu queria... Então, às vezes, quando eu recebo coisas assim, eu me lembro de orações que eu fiz. E eu vejo se cumprindo, então eu fico muito feliz com Deus, porque eu sei que não sou eu. Porque eu sei que vem de Deus. E eu fico muito feliz de ver que as minhas orações estão sendo respondidas. Passaram anos. Mas eu vejo hoje. E isso para mim é maravilhoso. Sabe, eu não me coloco como se eu fosse... Como se fosse eu. Não, eu sei que não é eu. Sabe, mas eu fico muito feliz porque eu sei que Deus está respondendo as minhas orações. Que eu posso estar ajudando pessoas através da minha vida. E assim somos cada um de nós. Como eu falo, a igreja, ela está em vários lugares. Você é a igreja. Então você é uma base. As pessoas elas vão te procurar. As pessoas elas vão buscar Jesus em você, vão buscar Jesus na sua vida, vão buscar Jesus nas suas palavras. Amém? Como eu falei, o Espírito Santo ele nos dá essa força, essa capacidade de fazermos coisas que nós não imaginamos. Porque nem nós mesmos sabemos o que Deus planejou para nós. Se você olhar seu tempo antigo, seu passado, você imaginaria estar vivendo o que você está vivendo hoje? Você imaginaria estar tendo essa vida com Deus, tendo esse relacionamento com Deus, ou estando com a família que você está agora? Não, né? A gente faz planos, mas às vezes os planos não acontecem como a gente quer. Porque nem nós mesmos sabemos o que Deus tem para nós. Por isso que nós precisamos obedecer e seguir e continuar. Falando sobre ser fiel, sobre não desistir, ser fiel é isso, tá? É permanecer, é honrar o seu compromisso, a sua aliança com Deus, a sua aliança com a sua igreja, a sua aliança com você mesmo. Amém? Eu lembro de uma fase que eu passei muito complicada. Quando a gente é mãe de primeira viagem, tudo é muito novo, tudo é muito difícil. Não sei para outras mães aí, mas para mim, a maternidade foi muito difícil para mim. Início, e cada fase é um aprendizado novo. E eu não fui dessas mães que liam muito sobre maternidade, né? Felizmente. Eu não lia sobre as fases do bebê, eu lia mais quando eu estava numa situação de cólica, vou buscar o que é. Até porque eu tive no início, assim que a minha filha nasceu, eu tive algumas dificuldades, mas eu não fui aquela mãe que hoje eu vejo muito, né? Mães que faz curso de maternidade e não sei o quê. Eu não fui essa pessoa, infelizmente. Você vai ser mamãe agora, já comece a ler aí sobre tudo, que é bem legal, bem interessante. Como eu não fiz isso... nos 3 anos da minha filha, foi uma fase muito difícil. Ela parecia uma adolescente, e eu não sabia mais o que fazer. Aí eu comecei a ler sobre os 3 anos, e aí eu li algumas coisas, como fazer muita bagunça, como não tem muitos limites, não sei o quê, e eu não aceitava aquilo, e eu comecei a entrar em um desespero, porque eu me achava uma péssima mãe. Meu Deus, eu não sei cuidar da minha filha, eu não sei criar minha filha, eu não sei educar minha filha, já estava me sentindo horrível. E eu estava me sentindo muito mal, e eu buscava, orava na igreja com ela, e levava para o apóstolo orar, e eu pedia para minha mãe orar, e eu já não sabia mais o que fazer, orava com ela toda noite. É desenho, tirava os desenhos, tirava tudo, e a menina continuava, parecia assim que ela estava uma adolescente dentro de casa. E eu estava já muito desanimada, me questionando sobre ser mãe, sobre não ter autoridade, sobre a minha vida com Deus. Estava questionando um monte de coisa. E aí a gente trouxe a minha prima para a igreja, e ela vinha no carro com a gente, com o bebezinho dela. Ela tem um filhinho de 10 anos e tinha um bebezinho recém-nascido. E aí ela disse assim, eu falei, eu não sei mais o que fazer
com ela, não sei por que ela está assim. E aí ela disse assim, fica calma, essa é a adolescência do bebê que é conhecida. Isso vai passar. Aí eu comecei a querer chorar, né, dentro do carro vindo para a igreja. Cara, isso me consolou tanto quando ela disse assim, é uma fase, isso vai passar. Pronto, eu só lembro disso até hoje. Né? E nesse momento eu falei, meu Deus, eu preciso me acalmar, não é assim, também não sou tão horrível. E realmente, quando passou os 3 anos que a minha filha virou os 4 anos de idade dela, ela voltou a ser um doce, ser um amor como ela é. E até hoje eu me lembro dessa palavra, porque naquele momento essa palavra me consolou, né? Que seria uma fase que ia passar. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque como eu não sabia, o meu sentimento era de fracassei. Era de deu tudo errado. Por que eu inventei de ser mãe se eu não sabia criar uma criança? Então começaram a vir os pensamentos, né? Começaram a vir os sentimentos, começaram a vir lembranças de coisas que eu falei, foi o que eu falei, foi o que eu fiz, foi o que... Sabe, eu puxava na minha memória coisas horríveis que eu tinha feito com os meus pais. Eu não fui uma criança ruim. Não fui uma criança. Então, de Deus, eu não fiz essas coisas. Né? E essa palavra da minha prima trouxe uma paz para mim. Então, talvez seja exatamente isso que a gente precisa viver, precisa buscar, acreditar nas palavras direcionadas pela pessoa certa. Por que eu confiei nela? Porque, além de ela ser minha prima, que eu amo muito, ela já era mãe de uma criança, acho que de 10 anos, 9 anos, e estava no segundo bebê. Então, era alguém que tinha muito mais maturidade que eu, muito mais experiência que eu. Amém? Então, a gente precisa crer nas palavras das pessoas que a gente sabe que tem maturidade, que a gente sabe que tem o que passar, que a gente conhece o testemunho, que a gente conhece a experiência de vida. Às vezes a gente é direcionado pelos nossos apóstolos em certas situações e a gente duvida, a gente não crê, a gente acha que não é assim. Mas ele não conhece a vida que eu estou vivendo. Eu aprendi, irmão, que obedecer, existe um poder na obediência. Você pode ser direcionado a fazer a coisa mais errada do mundo. Mas se você se manter na sua posição de obedecer, Deus ele vai te honrar e vai tratar com a pessoa que te direcionou. É simples. Eu aprendi isso na minha vida e tudo mudou. Quando eu entendi que era eu que tinha que buscar e era eu que tinha que fazer a minha parte, eu comecei a caminhar, a minha caminhada com Cristo começou a ser mais leve. Não que seja sem dificuldade, sem problema, ou que eu não é isso. Mas eu comecei a entender como funciona o princípio da palavra, como funciona o reino de Deus, sabe? E aí, às vezes, você é direcionado por alguém que tem o que te passar, que tem uma experiência, que sabe o que está falando, e você nem presta atenção na palavra. Você nem acredita nela. Talvez faça a diferença na sua vida só pelo fato de você crer. Só pelo fato de você acreditar na palavra. A fé, ela faz coisas sobrenaturais, né? Então, se você crer, se você exercer a sua fé, coisas sobrenaturais vão acontecer. Se você obedecer a um direcionamento, coisas sobrenaturais irão acontecer na sua vida. Eu creio nisso. Basta você permanecer, basta você ser direcionado, ouvir, receber a instrução. Sabe, nesse dia que a minha prima conversou comigo, eu me senti muito mais aliviada. Eu não desisti das minhas orações, não desisti de buscar ser uma mãe melhor, mas eu comecei a crer, eu criei naquilo e eu vi acontecer. Né? Então, talvez você recebeu uma palavra há algum tempo atrás e você não se importou com aquilo, você achou que aquilo não era verdade, você achou que aquilo não tinha nada a ver na sua vida. E hoje você sofre as consequências disso. Sabe, porque às vezes a gente tem um péssimo hábito de achar, não, da minha vida eu sei
Só quem sabe da minha vida sou eu. Se você é cristão e você tem esse entendimento, tem esse tipo de pensamento, é complicado. Porque como diz a minha filha fala, né? Não, mãe, Deus conhece tudo. Quem manda nessa casa aqui é Deus. E assim é. Quem manda na nossa vida, irmão, é Deus. Será que Ele não pode enviar alguém para te direcionar? Talvez Deus te deu todos os sinais e você não prestou atenção. E aí Ele disse, não, então vou colocar um servo aqui para falar, para ver se você ouve. Aí você o quê? Não ouve. Aí a culpa não é de Deus. Ser sempre fiel não quer dizer nunca falhar, e sim nunca desistir. Não quer dizer que você não vai errar, não quer dizer que não vai acontecer coisas com você, mas quer dizer que você nunca vai desistir da sua aliança, do seu compromisso, da sua vida com Deus, da sua caminhada. Ser fiel ao que você prometeu. Ser fiel ao que você prometeu para você mesmo. Talvez você é alguém que se propôs a construir algo esse ano. Certo que estamos vivendo um ano meio difícil, mas não desista. Ser fiel à sua família. Talvez o seu compromisso seu compromisso tenha de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, se dedicar mais à obra de Deus. Não desista desse compromisso, dessa aliança que você fez. Se você se propôs a ter um negócio próprio, não desista, seja fiel. Busque a Deus, tenha a direção de tudo e permaneça. Se a sua determinação esse ano foi ampliar a sua casa, foi construir mais um cômodo, foi reformar alguma coisa, pintar uma parede, não desista. Seja fiel no seu propósito. Sabe, porque quando a gente desiste, a gente se frustra. Nós mesmos nos frustramos. E a gente precisa continuar. Se o seu propósito foi de ser uma esposa melhor, foi de ser um marido melhor, continue. Ah, mas eu acho que ele não merece. Ah, mas eu acho que ela não está merecendo. Você precisa plantar para você colher. Você precisa ser. Você precisa dar para que você receba. O grande problema dos casais é que a gente sempre espera pelo outro. Ah, eu quero que ele me ame e me trate bem. Ah, mas você pode ser bruta dentro de casa. Né? Ou então o marido quer que ela venha, ele trate bem, cuide de tudo, mas você pode nem se importar com ela. E não é assim. Desde ontem que eu estava meditando sobre, e eu recebi muita direção para falar para casais, mas esse não é o momento. Quando tiver uma oportunidade, a gente fala. Amém? Quando aceitamos a nossa identidade de filhos, nunca mais aceitamos menos do que merecemos. Quando você entende que você é filho amado, quando você entende o que Jesus passou, viveu, para que a gente pudesse ter acesso a Deus, você não aceita menos do que você merece. Quando você sabe a importância que o Senhor Jesus nos dá, as palavras que é liberada sobre você, palavras ruins, começam a não ter mais efeito, vindo de quem seja. Quando você entende o valor que você tem, relacionamentos que te trazem dor, que te fazem mal, você começa a não aceitar mais.
E é nesse ponto que nós precisamos chegar. Entender quem nós somos em Deus. Aceitar a nossa identidade de filho. O Evangelho do Senhor fala de boas novas, de novidades. Esse é o Evangelho do Senhor. Ainda que passemos por dificuldades, temos que ter esperança, porque é isso que o Evangelho nos traz. O Evangelho do Senhor Jesus, ele traz boas novas, ele traz boas notícias, ele traz esperança, e é nisso que nós temos que crer. Como ele fala aqui, foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Então é esse o Evangelho de Jesus, de boas novas, de esperança. Se a gente não crê que Deus ele pode fazer, que tipo de cristão nós somos? Se a gente não crer que Deus ele tem o controle de tudo, que tipo de cristão nós somos? Nós precisamos crer nesse Evangelho de boas novas, de esperança, de boas notícias. A minha apóstola ela é uma pessoa muito positiva. E eu gosto muito de ouvir ela falando. Acho que foi hoje que eu li algo que ela comentou no Facebook. Eu fiquei muito feliz. Sabe? Ela, a gente olha de um jeito e ela vem e traz a esperança. Eu acho isso muito legal. Muito bom. E é isso que a gente precisa crer. É nesse Evangelho de boas notícias que a gente precisa acreditar. Amém? Todas as vezes que você tiver dúvida sobre como ser fiel, olhe para Jesus. Olhe para a fidelidade do Senhor. Olhe para o que Ele nos deixou de legado, de exemplo. E eu estava escrevendo sobre isso, sobre a fidelidade, e não existe alguém mais fiel do que o Senhor, do que Jesus nessa terra. É claro que a gente tem vários exemplos de fidelidade na Bíblia, mas Ele é o nosso maior exemplo. E esses dias, alguns dias atrás, a minha filha perguntou, eu estava vestindo ela perguntou, mas mãe, por que Jesus não casou? Aí eu falei, porque não? Até eu me assustei com a própria resposta que eu dei. Porque não fazia parte do propósito dele. Não foi para isso que ele veio. Sabe, eu casei com 20 anos de idade. Eu já tenho 10 anos de casada. E eu ainda não tenho 33 anos. Faça a conta aí quantos anos eu tenho. Um problema. Então, eu ainda não tenho 33 anos. Né? E tenho 10 anos de casada. Por que Jesus não casou? Se ele ia viver nessa terra como um homem? Porque não fazia parte do propósito dele. Não foi para isso que ele veio. Ele não veio para constituir família. Ele não veio para ter uma pessoa. Ele veio para cumprir um propósito de ligar a humanidade a Deus, de resgatar a humanidade, de ser o nome que está sobre todo nome. Então, Jesus sabia para que ele veio. Esse era o propósito e ele foi fiel até o fim. Ele poderia, não dava tempo até a morte? Não dava tempo, mas não fazia parte do seu propósito. E ele não negociou isso. Ele foi fiel até o fim. E é isso que nós precisamos aprender. Precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele da fidelidade dEle. De quanto Ele foi fiel ao seu propósito. Foi fiel ao plano de Deus na vida dEle. E aí quando ela me fez essa pergunta, eu respondi e eu mesmo fiquei pensando sobre isso. Eu disse, realmente, né? Dava tempo. Mas não fazia parte do propósito dele. Não foi para o que ele veio fazer nessa terra. E você, qual é o seu propósito? Será que você tem negociado? Será que você tem desistido de coisas que Deus te entregou, de coisas que Deus te chamou para fazer, das suas próprias
promessas de ser alguém melhor, de ser um pai melhor, de ser uma boa mãe, de ser uma boa esposa, de ser um bom servo, de ser um bom profissional. Ser fiel é permanecer no propósito com dedicação, amor e alegria. Não basta você estar fazendo o que Deus quer que você faça, sem que você tenha motivação, sem que você tenha amor pelo que você está fazendo, sem que você tenha alegria de estar fazendo. Isso não é cumprir o propósito. Porque o propósito do Senhor, por mais que Ele nos traga uma responsabilidade, muitas vezes um peso pela responsabilidade mesmo, mas isso tem que nos trazer alegria, nós temos que fazer isso com amor. Nós temos que fazer isso com a nossa disposição, com tudo que nós somos, porque isso é permanecer. Eu não posso permanecer de qualquer jeito, eu não posso permanecer simplesmente por obediência. Como eu falei semana passada, não é só obedecer, mas é obedecer no tempo que Deus estabeleceu, obedecer por amor, obedecer com alegria, com disposição. Amém? E isso faz toda a diferença. Se você é alguém que está cumprindo o seu propósito sem ânimo, sem prazer em fazer isso, você precisa buscar de Deus um recomeço. Você precisa buscar de novo o amor, a paixão pelo Senhor. Porque na verdade é Ele que nos motiva. Você não vai buscar motivação dentro da igreja, você não vai buscar motivação nos seus líderes. Você não pode esperar ser motivado por palavras. Claro que isso faz parte, mas isso não pode ser o que te move. Já pensou se a gente faz as coisas na igreja só porque somos elogiados? Isso não é servir a Deus. É claro que isso faz parte de um reconhecimento humano. Amém? Mas não deve ser o essencial. Eu não posso me mover por isso. Amém? Temos que fazer realmente por amor ao Senhor. Ser fiel ao propósito de Deus nas nossas vidas. Permanecer em Deus. Então era essa palavra que eu tinha para ministrar hoje a vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido a importância e o que é ser fiel. Simplesmente não desista, simplesmente permaneça, cumpra. Amém? Então, para encerrar, eu gostaria de pedir para que você orasse comigo mais uma vez. Feche seus olhos aí no seu lugar. Se você tem a possibilidade, dê as mãos para a sua família, para a pessoa que está com você aí na sua casa, com seus filhos. Chame-os para orar. Feche seus olhos nessa hora. Pai, nós te agradecemos, Deus, e te louvamos pela palavra que foi ministrada ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor falou conosco, Pai, nesse lugar. Deus, eu te peço para que essa palavra, Deus, venha dar frutos em nossas vidas. Venha, Senhor Jesus, produzir em nós transformação, arrependimento, mudança de direção. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ser fiéis a Ti, apesar de toda dificuldade, apesar de todos os problemas, Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, nos manter posicionados no Senhor com alegria, com amor, com dedicação, com fidelidade, ó Deus, de todo o nosso coração, sem medo, Deus, sem obrigação, mas por amor a Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar nossa mente de todo ataque maligno. Deus, que todos os pensamentos que foram, Senhor Jesus, colocados em nós, todos os pensamentos ruins, todo o pensamento de desespero, de desânimo, Senhor, de medo, venha ser removido agora em nome de Jesus Cristo. Remove, Senhor Jesus, dessas pessoas, Pai, o desespero. Remove dessas pessoas o medo, a insegurança, Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Evangelho, Deus, que o Senhor nos ensinou desde o princípio, venha alcançar essas casas, venha alcançar essas famílias, Pai. Que o Senhor entre, meu Deus, nessa casa, levando, meu Deus, trazendo a esperança, trazendo, Senhor Jesus, boas notícias, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração venha a ser cheio da alegria do Senhor,
que o nosso coração venha a ser cheio, ó Deus, da graça do Senhor sobre nós, que nós possamos, Senhor Jesus, ter a nossa confiança, Senhor Jesus, restabelecida, firmada, alicerçada no Senhor. Queremos entregar a Ti, ó Deus, tudo que temos e tudo que somos. Queremos entregar ao Senhor os nossos sonhos e os nossos projetos, aqueles, ó Deus, que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Nós não queremos desistir de nenhum deles, Pai. Portanto, venha reacender de novo no nosso coração esse desejo, e que o Senhor nos ajude, nos capacite a cumpri-los e a vivê-los, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ora, Senhor Jesus, para que essa palavra fique, Senhor Jesus, guardada no nosso coração, que nós possamos, Senhor Jesus, viver isso verdadeiramente e possamos multiplicar isso, ó Deus, na nossa casa, na nossa família, para as pessoas que vierem nos procurar, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor Jesus, a vida de cada irmão que está me assistindo nessa hora, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.